Bom, pessoal, uma próxima matéria dentro de soluções é a concentração, né? Existem vários tipos de concentração, mas nós vamos focar em 3 tipos. E para que serve, né, a concentração? Ela serve para a gente saber qual é a quantidade de soluto que tem numa solução. Então, é para dar uma padronizada nessas medidas, né? Então, pessoal, para a gente começar a trabalhar esse conceito, imagine você que foi pedido a 2 alunos diferentes para prepararem 2 soluções. E a gente encontra esses dois casos, né? No primeiro caso, o primeiro aluno preparou a solução colocando 4 gramas de NaOH, né, que é o hidróxido de sódio, em 200 ml de solução, né, formando 200 ml de solução, representando, lembrando que não significa 200 ml de água, né, esse 200 ml é da solução já, a água mais o NaOH. E o outro aluno, ele preparou uma outra solução, onde ele colocou 20 gramas de também NaOH, só que num volume maior, né, um volume de 1 litro, para formar 1 litro de solução, lembrando que não é 1 litro de água, mas se bem que aqui 1 litro de água e 1 litro de solução vão ser bem similares, né? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos calcular a porcentagem em volume dessas 2 soluções. E aí nós vamos ter uma surpresa. Então, observe. Qual seria a porcentagem em volume, da massa em volume nessa primeira solução? Então, observe. Se você tiver os 200 ml como a solução completa, contendo água e o NaOH, você tem que corresponder isso a 100%. Mas quanto que é só de NaOH, que é o soluto? O soluto, que é o NaOH, são 4 gramas. Isso aqui vai me dar qual porcentagem de massa do soluto no volume da solução? Isso aqui vai te dar a resposta de 2%. Então, vamos guardar essa resposta de 2%, né? Porque 4 vezes 100 dá 400, 400 dividido por 200 vai dar 2%. Agora, vamos tentar calcular a solução do aluno ao lado, né? Então, na solução do aluno ao lado, você não tem 200 ml, você tem 1000 ml ou 1 litro. De novo, como é uma solução, é o NaOH mais a água. Então, isso corresponde a toda a solução, portanto, 100%. Quantos gramas ele colocou de NaOH? 20 gramas. Então, isso aqui vai me dar uma porcentagem. E, para nossa surpresa, esse cálculo também dará 2%. Então, apesar dos 2 alunos poderem ter pensado, né, que prepararam 2 soluções distintas, eles prepararam a mesma solução. E a porcentagem, nesse caso, da massa no volume, né, ela é uma forma de padronização da quantidade de soluto na solução, ou seja, uma concentração. Detalhe, quando essa porcentagem for dada em massa, ou seja, massa de soluto pela massa da solução, isso aí é chamado de título, né? A gente representa o título por T e a gente representa essa equação como sendo M1 sobre M1 mais M2. Nesse caso, a gente fez a conta em cima do volume, né? Mas podemos fazer também a conta em cima da massa, e aí se chama título em massa, e esse caso aqui é porcentagem em volume ou título em volume, ok? Bom, mas existem outros tipos de expressar concentração. Como eu falei, tem vários, né? Mas a gente vai focar então em mais 2, né? Além do título ou porcentagem em volume, a gente vai calcular a concentração comum, que é representada por esse C maiúsculo, e a concentração molar, que é representada pelo M maiúsculo. Então, vamos lembrar, né? A primeira solução, 4 gramas em 200 ml, e a segunda, 20 gramas em 1000 ml. Primeiro ponto é que a concentração comum é mais simples de a gente calcular. Por quê? Porque 4 gramas é a massa do soluto, então é só colocar aqui, e o volume é 200 ml da solução, então também é só colocar aqui. Então, na verdade, nós teremos uma conta simples para fazer, que é 4 sobre 200. E 4 sobre 200 vai dar 0,02 gramas por ml. Tá ok? Então, vamos guardar esse número, porque depois eu quero voltar nele para fazer uma comparação interessante, tá ok? No segundo caso, a gente vai ter que fazer o cálculo da concentração molar. Para a concentração molar, não adianta massa. Então, você observa aqui que nós temos um N1, e o N1 é o número de mols. E como é que a gente calcula o número de mols? É só pegar a massa dividido pela massa molar da substância.
Então, rapidamente voltando aqui, ó, a massa molar do NaOH, 23 mais 16 mais 1, que são as massas atômicas, né? Somando esses três valores vai dar 40. Então, voltando lá, a massa molar dele é 40 gramas por mol. Então, quanto que vai dar essa conta? Bom, eu coloquei 20 gramas, então aqui em cima é a massa. E embaixo, como eu disse, é 40 gramas por mol. Então, fazendo essa conta, 20 por 40 vai dar meio. Esse grama você cancela e o mol passa para frente, passa para cima, perdão, na forma da unidade. Então, N1 é igual a meio mol. Então, qual vai ser a molaridade? Vai ser 0,5 mol dividido por, cuidado, aqui não pode ser em ml. Na própria fórmula está colocado aqui, ó, volume e entre parênteses litros, né? Então tem que ser obrigatoriamente em litros. Então aqui a gente divide por 1 litro. Então quanto que dá isso? 0,5 mol por litro. Mas o que eu queria trazer para a gente fechar essa aula? Você está lembrado que a gente falou que a solução 1 é a mesma que a solução 2. Então, o que deve acontecer? Se eu pegar a solução 2 e calcular em gramas por ml, tem que dar o mesmo valor da solução 1. Ou se eu pegar a solução 1 e transformar isso aqui em mol por litro, tem que dar o mesmo valor da solução 2, porque na verdade é a mesma, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai verificar se isso é verdadeiro. Então, a massa molar do NaOH é 40 gramas para cada 1 mol. Como eu já havia dito, você pode observar aqui, ó, né? Nesse valor que a gente já determinou. Agora, aqui não são 0,02 gramas? São, né? Então, isso aqui vai dar o quê? Um número de mols. Quanto que dá esse número de mols? Esse número de mols vai dar 0,0005 mols, ok? E o volume? Bom, a gente sabe que 1000 mililitros equivale a 1 litro. Só que aqui na grama por ml, se é grama por ml, é 0,02 gramas para cada 1 ml. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse ml e transformar para o volume em litros. Quanto dá 1 ml em litros? Dá 1 dividido por 1000, que é 1 vezes 1, né? E V vezes 1000, aí eu passo 1000 dividindo. Então, isso aqui vai dar 0,001 litros. Bom, agora vamos tentar calcular a molaridade. Como é que ficaria? N1 sobre V em litros, ou seja, 0,0005 mol dividido por 0,001 litros. E para nossa surpresa, molaridade aqui vai dar meio mol por litro. Ou seja, realmente referem-se à mesma solução. Então, a gente viu 3 tipos de concentração. Concentração comum, concentração molar e a primeira lá, que era o título em massa ou título em volume. Ok? Obrigado.